Beleza, pessoal? Então, esse é o último vídeo. Eu vou falar sobre todas as questões de conhecimentos básicos. Então, essa foi minha estratégia. Eu fiz primeiro as questões específicas, comecei lá na questão 16. Por que eu fiz isso? Porque eu estava descansado e as questões valiam 2 pontos. Então, o peso é 2. Então, não é perder tempo, é me cansar com matemática, que cansa demais, né? Pode ter uma questão caroço ali. Se você pegar, acabou, sua mente vai embora. Português pode criar problema, como tivemos uma questão aqui problemática, que foi bem assim, casca de banana mesmo. E vale um ponto. Então, quando é prova da FCC, por exemplo, que vale tudo um ponto, aí vale tudo um ponto, é tudo igual. Então não tem problema. O valor mesmo, o que eu acho injusto. Então, o direito são questões que podem ser mais complexas, né? Então vale 2 pontos, como essa prova, como ocorreu nessa prova. Então eu fui lá direto para as questões de peso 2. Aí isso me desgastou bastante, a prova foi pesada, mas é peso 2. Aí quando eu voltei para cá, eu falei, bom, missão cumprida, já fiz o que tinha que fazer lá, e agora eu vou partir para as questões básicas. E como que eu faço aqui nas questões básicas? Eu não saio pegando português. Por quê? Porque língua portuguesa também pode ser pesado. Então, qual é o critério que eu utilizo para saber por onde começar nas questões básicas? Veja só. No começo da prova, eu estava entre peso 2 e peso 1. Aí eu fui para o peso 2. Aqui nas questões básicas é tudo peso 1. Então, qual o critério para eleger quais as questões que eu vou resolver primeiro? O critério é aquele do menor esforço. Qual matéria aqui que vai me dar menos trabalho? É a matéria da decoreba. Aquelas questões dessas legislações que estavam no edital, resolução, aquelas questões de gestão, coisa bem tranquila. Depois eu venho para o português, que vai me desgastar um pouco. E por último, matemática e raciocínio lógico. Por quê? Matemática e raciocínio lógico pode ter questão tranquila, mas se você pega uma complicada, que não foi o caso aqui dessa prova. Essa aqui, a 4, foi a mais complicada, né? Só que você já vem cansado lá do peso 2. Então você pode errar alguma coisa. Mas eu sempre deixo por último, porque se vier uma questão difícil, acabou. Você vai se arrasar e vai ficar cansado. Então eu fui lá, começando pela sustentabilidade. O que aconteceu aqui nessa questão? Eu já estava cansado, né? Eu vim lá todo aquele enfrentamento e eu dei um mole aqui danado, porque eu sabia essa questão e dei um vacilo mesmo de atenção pelo cansaço. O que acontece? Aqui foi o decreto, então você tinha que ler, né? Era uma decoreba. E eu, poxa, sabia legal isso aqui, eu lembrei de tudo isso, da 5, a logística reversa, coleta seletiva, não tive problema nenhum, foi bem tranquilo eu trazer isso à minha mente. Só que quando chegou na 3, eu não lembrava de jeito nenhum dessa competência. Só que eu dei um vacilo grave aqui, porque eu sabia que os órgãos de execução eram o Chico Mendes e o IBAMA. Então, quem é de execução não pode monitorar a execução. Quem monitora é quem não executa. Então, eu dei um vacilo aqui, grave aqui nessa questão, mas é desculpável. Eu atribuo esse erro assim, com uma aceitação estratégica. Por quê? Porque eu, conscientemente, eu comecei a prova indo resolver as questões específicas de peso 2, que são mais pesadas. E eu aceitei ficar cansado lá. Então, quando eu vim para cá, a minha atenção ficou puxada. Se eu começasse a resolver essas questões aqui básicas e fosse para lá, eu poderia não ter dado a atenção devida lá e perdido muito mais ponto. Então, isso aqui faz parte do processo. É um concurso, tem que ter estratégia, tem tempo. A banca faz de propósito, coloca esses textões aí, e eu caí aqui na armadilha. Tudo bem. Então, uma questão, não é legal isso, a gente fica chateado, mas faz parte, é justificável devido à estratégia utilizada. Aí eu fui para a questão 8. Essa aqui, pessoal, eu vou mostrar uma estratégia interessante que eu usei para
reduzir memorização, guardar o meu pendrive aqui, é preservar o trabalho de memorizar muita coisa. Por isso eu acertei e funcionou. Eu fiz a leitura aqui dessa legislação e eu lembrava tranquilo, né, o que é o sumidouro, aqui é a fonte, eu lembrava perfeitamente. Aqui é o que era isso. Isso aqui também, ó, eu lembrava desse estímulo ao desenvolvimento, tudo isso como objetivo dessa política nacional de mudança do clima. E com relação a esses princípios aqui, nós lemos lá na frente, isso aqui não consta no rol, os princípios não constam no rol dos objetivos, está lá anteriormente, no artigo anterior. E quem estava estudando sabia, né, desses princípios, e eu cheguei a fazer algumas questões perguntando sobre os princípios, eu não teria como errar isso aqui. Então eu sabia que não era nacional. E o que aconteceu? Com relação a D, eu sabia que isso aqui estava errada. Por que eu sabia? Porque a estratégia aqui foi o seguinte: quando você abre essa lei, você tem lá princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Quando você vai para o rol das diretrizes e dos instrumentos, é muita coisa. É muita coisa. É assim, uma coisa absurda de se decorar. Para mim é impossível. Eu não conseguiria decorar aquele monte de coisa, até porque eu tinha coisa mais valiosa para me dedicar, que era a parte do direito, que valia 2 pontos. Então, o que eu resolvi fazer? Eu percebi que quando se falava em objetivo, era visará. Visará, visará. E o visará, que são os objetivos, eles eram poucos, acho que eram 6 itens. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou gravar só esses 6. E tudo que vier visará só pode ser aqueles 6. Então eu só memorizei 6 coisas. E se você pega a lista das diretrizes e dos instrumentos, é muita coisa. E foi assim que eu consegui acertar essa questão, porque esse texto aqui, ele está muito grande. E lá no visará era só texto pequeno lá na lei. Eram frases pequenas. Tinha isso aqui, inclusive, né, desse estímulo ao desenvolvimento brasileiro de redução de emissões. Então, pessoal, foi dessa forma aqui são aquelas definições, né? Então eu sabia que esse visará ele não comportava esse texto. Isso aqui ou era diretriz, ou era instrumento, não importa. Eu sei que não era visará. Por isso que eu dei como errado aqui. Mas também eu lembrava o que era o sumidouro, né? Então foi dessa forma que eu consegui matar essa questão. A próxima questão pede a incorreta. Resíduos sólidos. Eu li essa legislação, pediu a incorreta, aí eu circulei e bolinha nas certas e X na errada. Eu fiquei atento a essa diferenciação aqui de gerenciamento e gestão. Gerenciamento é uma coisa e gestão é outra. Então eu fiquei muito atento a isso na hora de memorizar a lei seca. Então eu sabia que haveria essa diferenciação. No entanto, quando eu comecei a ler aqui esse item, eu vi que ele não ia perguntar sobre isso. Ele estava perguntando de uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia nada sobre isso aqui, ó. Aí eu fiquei um pouco assim apreensivo e eu comecei a ler as outras. Como era um textão, eu comecei aqui de baixo. Porque, ó, mais uma questão. Quantas questões eu já mostrei para vocês, começando de baixo quando é textão, e a que era para marcar era a última. Então é isso que eu falo. A banca ela quer te cansar. Então ela vai dando alternativas com textos grandes e você tem que marcar a última. É uma estratégia para te cansar. Ela quer que você erre. Então, é dessa forma que é feito. Então você no textão vai lá para baixo e aqui, ó, eu nem sabia desse texto aqui. Aí o que eu fiz? Nem marquei nada, eu fui vendo as outras. Para minha sorte, eu lembrei disso tudo aqui, ó, da leitura da lei seca. Eu lembrei de todos esses itens, desses anos aqui, tudo isso veio em mente. Eu fiz leitura da lei seca, da forma sistemática, grifando, eu imprimo a lei, muitas vezes eu jogo no computador e vou grifando também, vou lendo com calma, para memorizar a decoreba que é necessário. Então, o que aconteceu? Como eu sabia que todos esses itens estavam certos,
facilitou para mim, né? Então só sobrou a E. Aí aconteceu. Eu falei, é essa mesmo. Eu marquei assim, mesmo sem conhecer isso aqui. Só que aqui no final, olha que está dizendo aqui, autoridade estadual. E eu lembro muito bem de toda essa leitura dessa legislação ambiental, de resíduos sólidos e tudo, que a prefeitura está sempre ali em voga, né? O ente municipal está sempre em voga ali. Então eu falei assim, isso aqui eu creio que é municipal, é autoridade municipal, porque se você olhar a legislação, está sempre ali a Companhia de Limpeza Urbana, município, e na nossa cidade a gente verifica também o município sempre fazendo a coleta seletiva, inclusive eu já fiz, para a destinação adequada de bateria, eu já solicitei esse serviço. Aí eu pensei o seguinte, isso aqui o erro deve estar aqui, porque as outras estão certas, né? O erro dessa está aqui, com certeza isso aqui deve ser ente municipal. E depois eu fui conferir, eu raciocinei corretamente. Então foi dessa forma que eu acertei essa questão. Noção de gestão estratégica. Essa questão aqui eu não sabia nada. Isso aqui eu chutei no escuro. Eu não estudei isso aqui. Eu não tive assim tempo suficiente. E eu não achei assim interessante, né, no custo-benefício, me debruçar muito nessas matérias. Eu estudei, mas essa parte que tinha que estudar muito, administração geral, gestão, eu não fui atrás. Então isso aqui eu nunca vi, não sabia, foi um chute no escuro mesmo. Eu optei por concretizar, coisa mais concreta, e errei. Não era nada disso, não faço a mínima ideia do que se trata isso aqui. Aí na questão 11, o que eu fiz aqui? Eu peguei as resoluções, a 668, a 325, eu memorizei todo aquele mapa lá, né, estratégico, do balanço de scorecard, que o judiciário pegou a ideia. Aí eu memorizei todos os macro desafios, peguei aquele mapa mental, fui lá sociedade, processos internos, aprendizado em crescimento, e eu memorizei aquilo ali, aquele quadro. Aí quando eu peguei aqui a questão, eu percebi que o único que se encaixava dentro daquele quadro era isso aqui, que estava perfeitinho. Por quê, pessoal? Isso aqui é separado. Ó. Probidade é uma coisa, sustentabilidade é outra. Eles não estão juntos. Eles estão separados. E aqui ele quer saber um processo interno no qual se encaixa essa atividade aqui, simplificação de processos internos e otimização de processos de trabalho. Como ele já falou processos internos, eu já foquei em tudo que estava ali dentro do processos internos. Então aqui você tem o mapa estratégico e tem aqui os quadrantes. Então no meio são processos internos. Então eu já foquei minha atenção para o meio. Para minha memorização, para trazer à tona aqui a memória sobre o que está no meio. Aí eu fui lá para a questão olhando as alternativas. E eu já eliminei a E porque isso aqui não consta lá. Eu não lembro disso aqui lá dentro daquele quadro do meio dos processos internos. Eu também percebi que justiça criminal é separado de processos eleitorais, que eu nem lembro de ter visto isso aqui, mas eu sabia que justiça criminal estava sozinha. Então já cortei também. Com relação já falei que eu cortei porque está separado, sustentabilidade não está junto com probidade administrativa. E a pergunta quer saber um macro desafio da perspectiva aqui processos internos que se encaixa essa situação. Então, se ele quer saber qual não pode ser dois diferentes. Então, já eliminei, que aqui está falando de duas coisas diferentes para um assunto só. E essa agilidade e produtividade da administrativa na prestação jurisdicional. Isso aqui me soou muito estranho. Produtividade administrativa na prestação jurisdicional, não tem isso aqui não. Isso aqui tá trocando aqui alhos com bugalhos, aí eu já eliminei. Aí me sobrou a C, pessoal. E a C é exatamente o texto que eu lembrava, que eu tinha memorizado. Esse macro desafio. E é o único que se encaixava. Então foi assim que eu resolvi essa questão. Com relação a 12, eu cheguei a estudar sim essa matriz aqui, tanto que eu fiz o desenho. Threats, Ways, Opportunities e Threats. Então eu fiz o desenho e eu cheguei a estudar isso aqui. Então eu tive essa oportunidade, essa sorte de ter estudado isso e ter caído nisso. E eu consegui, até para me lembrar, fazer aqui um esquema, né, para fazer as associações. Então foi uma questão de sorte também, caiu uma coisa que eu estudei e de um assunto que não faz parte do universo jurídico. E eu digo que eu dei sorte porque eu selecionei coisas para estudar.
Tanto que isso aqui eu não estudei, ó. Então aqui eu dei azar, mas aqui eu dei sorte. Então, pau a pau, dei um azar e uma sorte. E aí consegui acertar uma questão que, né, não é da área jurídica, mas hoje em dia está em voga. Eu achei até interessante esse estudo, eu achei bastante interessante. Então valeu a pena aí ter tido essa oportunidade de fazer essa prova, esse concurso, ter estudado isso. Aí, com relação a direitos humanos. Essa questão aqui pede a incorreta, só que essa questão foi fácil. Por quê? Porque a letra C ela foi dada de bandeja, né, pessoal? Isso aqui é bem batido, né? E é bem contrário a todos os princípios de convivência que estamos compartilhando hoje entre os seres humanos, né, com as pessoas. Então isso aqui é contrário. Isso aqui é algo similar a alguém hoje defender a escravidão. Não faz o menor sentido. Então essa questão, além de ser muito batida, é algo que nas nossas relações interpessoais a gente não admite mais esse tipo de coisa. Então essa questão foi dada de bandeja. E com relação às outras, apesar de eu ter conhecimento sobre essas questões, porque eu já venho fazendo prova há muito tempo para os TRTs, e sempre caiu essa legislação. Então já li isso tantas vezes que eu já sabia, que eu não tive dificuldade. Mas, assim, para você que já não leu tantas vezes, veja só. Uma alternativazinha aqui estava tão errada que você não precisava saber do resto. Ó. Bastava uma coisa estava tão ruim aqui que era essa mesmo. Com relação a 14, eu acertei essa questão porque eu já fiz uma questão sobre isso. Já caiu uma questão no concurso. Eu já fiz essa questão. Eu errei essa questão nessa vez que eu fiz. E nessa prova eu acertei. Então é isso, pessoal. Você vai avançando, vai melhorando. Eu já errei essa questão uma vez. Eu não sabia disso. E caiu uma questão igual e eu acertei. Bom para mim. Eu fui recompensado de algo que aconteceu antes que foi ruim, dessa vez foi bom. Então é isso, ó. Fazendo questão, continuando a estudar, fazendo questão e ampliando o seu cabedal de instrumento, de ferramenta para você ir para o combate e para a prova com a maior quantidade de recursos possíveis. Aí aqui na 15, que foi a última, eu acertei essa questão porque essas jurisprudências que estão aqui, elas são bem batidas. Você que já está estudando há algum tempo, né, ou você que não está estudando há muito tempo, que começou agora, é interessante você saber que à medida que você vai avançando, que você vai estudando, aquelas coisas vão se repetindo. E o universo ali dos concurseiros que vocês fazem prova vão compartilhando das mesmas ideias. Então isso aqui é algo que circula muito, essas jurisprudências. Então, todo mundo já está há um tempo na estrada estudando, sabe isso aqui, porque é algo batido, que já está rodando. Então por isso que não foi difícil. E com relação à última, que está errada, também é a situação bastante ordinária, batida, que com relação a esses status das normas internacionais sobre direitos humanos. Se ingressará no ordenamento jurídico como emenda constitucional ou com status de supralegalidade. Então isso aqui foi tranquilo. Então não foi uma questão difícil, é uma questão já, para quem está estudando há algum tempo, é uma questão batida. Né? Essas jurisprudências aqui não foram nada que... novidade, não é novidade. E essa última também é uma situação bem tranquila, que o pessoal já está estudando há muito tempo. Então aqui o que aconteceu? Matei essas questões mais tranquilas de decoreba e agora eu precisava decidir. O que eu faço? Português ou matemática? Eu vou sempre para a língua portuguesa. Ou melhor, eu sempre deixo matemática por último. Porque já ocorreu situação comigo, eu estar fazendo a prova e começar por português e matemática. E aparecer a questão de matemática, casca grossa, e eu gastar muita energia e me prejudicar muito com isso. Então eu nunca mais fiz isso. Eu não quero surpresa. Matemática, se vem aquela uma muito difícil, eu vou chutar mesmo e acabou. Então aqui vamos lá para o português. Por quê? É menos pesado que a matemática, na minha opinião. Aí como que eu trabalho aqui em língua portuguesa? Tem gente que não gosta de pegar no texto. Já vai direto para as questões de gramática resolvendo. Eu não gosto de fazer isso. Eu começo a ler e vou sublinhando, vou compreendendo o texto, porque isso me facilita na hora de aparecer uma questão de interpretação, que eu já vou ter uma noção do texto. E também, com relação às questões de gramática, me facilita, porque eu vou ter uma noção de qual linha e qual parágrafo aquela referência vai estar.
e aí eu faço aquela consulta, parece me pegar um pouquinho a mais de texto para resolver as questões de gramática, eles dão aqui sempre um pedaço, né? Aí, se eu quiser olhar o que vem antes, principalmente nessas questões que falam sobre coesão e coerência, aí eu já li o texto, então isso me facilita. Então eu prefiro ler o texto, marcar, compreender o texto antes de fazer as questões de português. Aí nós fomos para a primeira questão, e aqui tranquilo, né, pessoal? Você tem que saber que isso é para trás e isto é para frente. E que uma coisa é anafórica e a outra coisa é catafórica, e os dois juntos é diafórico. Acabou. Tem que ter estudado isso, saber. Então, quando eu leio isso, já estava errada, porque isso aqui não quer falar nada para frente, é algo que veio de trás. Aí, por exemplo, como eu já li o texto, eu já sabia mais ou menos onde isso estava, né? Até que esse texto é pequeno. Então eu até fui direto aqui, eu coloquei até um post-it aqui, ó, que ele está se referindo ao que veio antes aqui. Então é isso, pessoal. Anafórico é o de antes, catafórico depois, diafórico é os dois, é o gênero. Tranquilo. Com relação a essa aqui, falava de sentido, e aí também não tivemos muito problema, porque ele quer saber sentido. Então você tem que ficar atento aqui às provas de português, porque tem questão que fala só de gramaticalmente correta, ou a sintaxe, as regras de sintaxe, e tem questão que fala assim, com relação à semântica. Então você tem que saber se o examinador ele quer que você corrija erro de português, ou se quer saber de você sentido e interpretação. Nesse caso é sentido. E se você modificar aqui desde, não tem nada a ver. Uma coisa é por causa de, é uma fonte de um problema. Quem está causando ou quem causou alguma coisa. E aqui é uma origem temporal, desde, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então já cortei sem dificuldade. Aí com relação a ser, tranquilo, ó, uma coisa é falar de tempo, outra coisa é de espaço, né? Então essa aqui também estava errada. E essa aqui, o ser, né? Quando você observa ser, pensa logo em condição. Isso aqui para mim já sinalizou que era certa. Só que aí eu fui para e percebi que isso significa isso, né? Então é uma conjunção integrante, não é pronome relativo. Isso significa isso. Então quando você troca o resto por isso e dá certo, nunca vai ser pronome relativo, conjunção integrante. Então deu errado, o ser implica em condição, essa aqui não foi difícil. Aí chegamos para a questão 2 e teve aqui problema. Você vê que eu marquei a C, depois fui para A. Essa aqui eu fiquei pensando, entendeu, pessoal? Então o que aconteceu aqui? Eles foram bem capiciosos aqui, porque eles sublinharam só o estão. E eu estava cansado, né? Porque eu fiz essa estratégia. Eu fui lá para trás, resolvi as questões de peso, depois vim para cá. Quando eu peguei aqui esse estão sublinhado, na mesma hora eu já circulei verbo de ligação, ser, está, verbo de ligação. Aí, falei, beleza, ó, deram bandeja aqui pra gente. Essa B, essa D e essa E, não teve problema. Então, foi tranquilo. A dificuldade residiu entre a C e a A. Então, eu vou falar só aqui rapidamente do erro da B, da D e da E, para quem está acompanhando e quer saber, está começando o estudo agora e quer saber onde está o erro. Então, aqui, ó, o erro é isso aqui. O sentido é de possibilidade, então não é de obrigação. Se você olhar o texto, ele fala pode. Pode não é deve. Então é possibilidade. Ele falou que expressa obrigação. Esse é o erro. A D, ele está falando aqui em vão ter. E ele troca o lé com cré aqui. Ele fala que o que é principal é auxiliar, o que é auxiliar é principal, é o contrário. Só esse foi o erro. Ele trocou uma coisa pela outra. E com relação à última, quer saber se você compreende, né, os tempos verbais, o que é um presente, o que é certeza, o que é futuro. Cresceram, cresceram, cresceram. Cresceram, cresceram. Então não indica futuro. Isso aqui foi bem tranquilo, né? Então crescerão, futuro, cresceram. Então não tem nada a ver. E essa última aqui quer saber sobre tempos verbais, né? Se você sabe que é presente, passado e futuro, foi bem tranquilo. Então futura crescerão. Cresceram é lá, né? Já cresceram. Então é passado, eles cresceram. E então não teve problema aqui, foi bem tranquilo. Só que deixaram uma casca aqui de banana, um caroço aqui na A e na C. O que acontece?
Eu ia cair na pegadinha do estão, verbo de ligação. Estava cansado já, eu não estava aguentando muito. Aí minha resistência já estava indo para o final. Aí eu marquei aqui. Né? Coisa que eu nem faço é antecipar a marcação sem analisar as outras coisas. Só que aconteceu, quando eu fui ler aqui a ser, eu achei isso aqui trabalhoso de ficar pensando, eu já estava cansado. Aí eu fui, não quero ter esse trabalho, foi a lei do menor esforço. Aí eu fui lá na A. Só que acontece, a responsabilidade falou mais alto do meu protocolo. Eu falei, pô, eu não faço isso de ficar no escuro. Geralmente eu erro. Quando eu fiz isso nas minhas provas que eu já fiz, eu sempre errava. Eu não posso fazer isso, eu tenho que seguir o protocolo, eu tenho que saber qual é o erro. Aí eu dei uma respirada, pedi para ir no banheiro, bebi água, descansei um pouco, me recuperei, minha energia, que eu estava bem cansado. Aí eu fui para C. Quando eu fui para C, eu fiquei surpreso aqui com a situação. Foi uma questão bem assim, inteligente, interessante a questão e pô, uma armadilha isso aqui. Então veja só, realmente é o que está aqui. Realmente é o que está aqui. Que esses dados são o sujeito sintático, que é a função na oração. Mas de maneira interpretativa, no que diga a respeito ao sentido, ele não é o agente semântico do evento. Ele não é o que faz a ação. Eu botei, ele sofre a ação. Por que ele sofre a ação? Porque os dados foram revelados, os dados não revelam. Eles foram revelados. Então isso aqui eu achei fantástico. Eu falei, não pode ser. Eles criaram uma alternativa aqui, interessante. Eu falei, então vamos lá, não pode ter duas respostas certas. Então aquela alternativa A, será que tem uma pegadinha lá? Bom, eu voltei para A e eu fiquei apavorado, porque eu ia cair aqui de bandeja, ia cair de cara no chão, porque eles só sublinharam o estão. Isso aqui é uma locução, pessoal. Estão demandando. Eu até escrevi aqui depois, estão demandando. Eu fiquei assim, apavorado. Eu falei, tá vendo? Eu tenho que seguir meu protocolo mesmo, de enfrentar cada questão. Como eu expliquei aí no vídeo inicial, no primeiro vídeo dessa série, não pode fazer isso. Ficar cansado no escuro e ser negligente. Se você tem que enfrentar a alternativa. Uma coisa é você tentar enfrentar e não conseguir resolver. Outra coisa é você ser negligente porque está cansado. Não vou não, vou passar. E chutar. Você cai na armadilha. Então foi assim que eu resolvi essa questão. Aí chegando na questão 3, isso aqui foi bem tranquilo, essa questão não foi das mais difíceis, porque ele pedia complemento verbal, né? Então, se você fosse lendo aqui, você verificaria que a única coisa que complementa um verbo é realmente a letra E. O restante complementa nome ou não é preposição, é artigo, né? Então você não foi uma questão aqui com nível de dificuldade alto. Bastava você fazer uma leitura atenta e diferenciar o que é complemento nominal, o que é artigo, e a preposição era uma só, que era essa aqui, e antes de infinitivo, que ao usar não tem acento grave, então seria o a preposição, tranquilo essa questão. Então agora vamos fechar, né, com as questões de matemática e raciocínio lógico. Essa questão aqui eu dei uma olhada aí, né, no comentário das pessoas, e vi muita gente complicando muito para resolver essa questão. Eu vou mostrar aqui como eu resolvi, aí você vê se achou interessante, e aí você pode usar, né, esse tipo de ideia. As questões de matemática e raciocínio lógico, você tem que sempre procurar o jeito mais curto, mais fácil de fazer, e passar para frente e dar a resposta. Então aqui veja só, eu de cara eu já eliminei duas pessoas, ó, Júlia e Laura, de cara. Aí só sobrou 3 para eu fazer conta. Por que eu já eliminei 2? Porque ele está querendo saber aqui a amiga que teve maior aumento percentual de notas. Então, maior aumento percentual de notas é quem aumentou mais a nota com relação à própria nota. Não é com toda, é com relação à própria nota. Maior percentual de nota, mas a referência é a própria nota. Então, o que eu visualizei aqui? Eu falei, bom, vamos botar uns 30% para cada? Aí eu botei, se eu botar 30% aqui para 300, dá 390, não dá 375. Bom, então aqui está abaixo de 30%. Eu botei mais de 20, essa aqui está mais de 20 e menos de 30, tá vendo? Deu 90, eu fiz a referência. Eu cheguei na Karen, botei os 30% para ela. Aí
30% dá 75, daria 325. Eu falei, poxa, a Karen já tem mais que a Júlia. Já eliminei a Júlia de cara. Só nessa análise superficial, primeiramente. Aí eu fui para a Laura, joguei 30% para ela também. 200 mais 30%, 260. Só que está abaixo de 30. Eu falei, bom, eu já tenho a Karen, que já é uma eleita aqui a ganhar essa competição. Porque ela já está com mais de 30% numa análise superficial. Aí eu fui para Maíra, aqui. Aí que ela... Aí eu cheguei aqui na Maíra, mesma coisa. Joguei os 30% nela, fiz até uma continha aqui, ó. 14, né? Somei aqui os 30%, deu 182. Opa, 182, ela tinha que chegar a 190, que ela chegou, né? Ela também é uma candidata, tem mais de 30%. Aí eu circulei ela. Cheguei na Neuza, joguei mais 30% para ela, deu 156, está abaixo de 160, outra candidata dos 30%. Então o que eu fiz? Eu separei essas 3 pessoas para agora fazer um trabalho de conta. Quem tem mais, quem vai ganhar. Só que aconteceu, eu comecei a fazer umas contas aqui e me embolei. Aí eu abandonei essa forma de resolver, não estava dando certo, entendeu? Por isso que eu não gosto de matemática. Matemática, às vezes tem jeito fácil de você fazer e você complica. Aí eu falei, não, vou usar as minhas estratégias aqui, macete de resolver. Aí o que eu fiz? Eu voltei lá para as 3, aí eu falei, bom, eu tenho que decidir qual delas que pontuou mais, o maior percentual. Aí o que eu fiz? Eu comecei a atribuir 1% a mais para cada uma, por vez. Eu não joguei 30 aleatório, aí não eliminei 2. Aí eu peguei essas 3 e comecei a jogar de 1 em 1. Por quê? Porque ali ia ver quem ia passar e quem ia ficar para trás. Então, por exemplo, aqui na Karen, eu dei 30% para ela, ela virou 325. Só que para chegar a 330, falta quanto? Falta 5 pontos. Quanto que é isso? 2%. Por quê? 1% é 2,5%, 2% 5%. Ó. Então eu peguei e botei mais de 2%. Aí o que eu fiz? Vamos para as outras, para ver se alguma delas precisa de mais percentual sobre a própria pontuação. Né? Aí eu peguei aqui, ó, falei, bom, se alguém marcar mais de 2%, eu vou eliminar a Karen. Eu cheguei aqui na Maíra e eu dei 2% para ela também, que dava 2,8. 2,8 não chegava em 190. Aí eu fui e eliminei a Karen por conta disso. Aí, a partir daqui, eu já eliminei esses 2% e falei, ó, agora a briga vai ser entre essas duas. Aí eu já meti logo 5% para a Maíra, para ver até onde ia. Aí eu multipliquei 14 vezes 5, né? E, lógico aqui que é 5%, eu fiz o cálculo. Aí eu multipliquei 14 por 5, dá 7, né? 7 pontos. Aí ela chegou aqui a 189. 189 com 5%. Eu falei, opa, será que a Neuza precisa de mais 5%, mais do que 5%, para atingir 160 pontos? Claro que não. Veja só, dá 5% aqui a mais para a Neuza. Isso aqui vai dar 6 pontos. 6 pontos ela já passa. Já vai para 162. Então a Neuza precisa de menos de 5%. Então aqui do lado está expressado aqui dessa forma, porque antes eu tentei ficar fazendo as contas aqui, foi complicado, mas o melhor jeito foi esse, não precisava nem fazer muita conta. Então ganhou a Maíra, dessa forma que eu fiz. Com relação a essa questão, isso aqui é algo que, se você já está estudando, né, é macete, né? Você está estudando essas proposições lógicas, então não tinha muito o que pensar. Aqui é o seguinte, vai afirmando e volta negando. Acabou. Vai afirmando, volta negando. Sempre que a pergunta quer saber a negação, com relação a essa condicional, vai afirmando e volta negando. E aí você descobre uma condicional negativa. Porque ele quer negativa aqui. Ele fala, ó, caso o candidato não tenha, o que acontece? Qual é a proposição? Então ele disse a você, de uma maneira indireta, que ele quer a negativa. Então a negativa vai afirmando, foi afirmando, né? Foi afirmando, ó. Se o candidato tiver vontade de vencer e tempo de estudar, certamente passará no concurso. Volta negando. Só que quando você volta negando, você tem que voltar negando tudo. Inclusive
essa adição aqui, ó, que é se o candidato tiver vontade de vencer então você tinha que negar isso aqui também. Então vamos voltar negando tudo, ó. Então aqui ele já faz um pouco do trabalho para você, né? Que ele já te dá a primeira parte desse voltar negando. Ele fala, se o candidato não tenha passado no concurso, ele já te deu um trabalho meio pronto aqui. Você só precisava negar o resto, ó. Porque volta negando, ele já negou a primeira parte. Aí como que nega essa adição aqui? Você tem que trocar pelo ou, nega tudo e troca pelo ou. Então você já está estudando isso há um tempo, isso aqui é algo corriqueiro, e fiz assim, sem muita complicação. Com relação a 6, aqui eu já estava extremamente cansado. Então, esse tipo de questão é isso aqui mesmo, pessoal. É desenhar. Quando é fileira, eu desenho assim, ó, na horizontal. Quando é vertical, que é maior ou menor, eu faço de cima para baixo. Aí eu saí botando aqui as letras, fui agrupando de acordo com o enunciado e foi assim, você vai desenhando, não tem muito o que fazer. Então ele fala, Raul tem seu nome escrito abaixo do nome de Ariel e acima do nome de Paulo. Aí eu botei aqui, ó, Raul tem o nome abaixo de Ariel e acima de Paulo. Beleza, aí eu não tinha ainda aqui a C e a M, eu só tinha botado assim, ó, Raul aqui, seguindo na anunciação, você tem que desenhar. Raul abaixo de Ariel e acima de Paulo, ó. Raul abaixo de Ariel e acima de Paulo, eu estou respeitando o enunciado. Então aqui eu cumpri. Quando eu cheguei aqui, tá, o nome de Melissa está acima do nome de Clara. Clara não está aqui nesse desenho que eu fiz. Aqui só está Ariel, Raul e Paulo. Aí eu fui, ó, fiz um paralelo aqui do lado. Clara está aqui, ó, abaixo de Raul, porque ela está fora desse trio. Aí que eu fiz? Ele está falando que Melissa está acima do nome de Clara e abaixo de Raul. Ó. Raul não está aqui? Então, Melissa não está abaixo de Raul? Então eu não sei se ela está na frente de Paulo. Então eu botei lá para trás. Então o que eu fiz aqui? Eu segui o enunciado. Eu não sei se Melissa está na frente de Paulo. Eu não queria problema com isso. Eu só botei ela aqui, ó. Melissa e Clara. Ó. Melissa e Clara. A Melissa na frente, que é o que está dizendo aqui. Melissa está acima do nome de Clara e está escrita abaixo de Raul. Ela está atrás de Paulo, mas ela está abaixo de Raul. Eu não quero problema com Paulo ainda. Eu não sei, eu armei dessa forma e fui para a terceira. Aí está dizendo, o nome de Ariel e o nome de Raul estão em posições consecutivas. Então, Ariel e Raul, aí eu puxei para o lado para ficar melhor. Ariel e Raul, eles têm que estar juntinhos. Aqui, ó. Ariel e Raul estão em posições consecutivas, eles têm que estar juntinhos. Então, beleza, está respeitando. Bem como os nomes de Raul e Clara. Aí pronto. Aí eu tive que puxar Clara. Clara tinha que ficar perto de Raul, porque eles estão juntos. Só que Melissa não está à frente de Clara? Tá. Só que não tem uma regra aqui que diz que Ariel tem que estar junto de Raul, então Melissa não podia estar entre eles, senão ia violar a regra. Então ela estava em cima. Dessa forma, chegamos à conclusão de que Melissa e Paulo eram as respostas, primeiro e quinto. Então foi isso, pessoal. Dei aqui uma ideia de como eu resolvi essa prova. Espero que vocês tenham gostado. E aí deixe os comentários de alguma dúvida, alguma sugestão. E eu vou fazer também um comentário das questões discursivas. Eu vou pegar as questões discursivas e vou trabalhar elas com vocês, dizer como que eu fiz essas questões, como que eu trabalhei a parte de texto, vou mostrar aqui minhas respostas e vamos torcer, né, para que eu tenha uma boa nota também nas discursivas. Vamos ver se deu certo aí minha estratégia. Né? Eu sei que eu sinto que eu fui bem nessas provas discursivas e tem alguma coisinha lá que eu dei um mole, né, um vacilinho, um detalhe, mas vamos ver como que a banca vai reagir a isso. E eu vou compartilhar com vocês, vamos trabalhar essas discursivas, compartilhar essas ideias e trocar uns comentários, ver se vocês concordam, quem acha que não vai ser bem assim, vamos trocar essa ideia até a liberação das respostas, até para conter aí a ansiedade, é interessante ter essa discussão e vamos aprendendo em conjunto. Tá ok? Então, até o próximo vídeo sobre as discursivas. Um abraço.